Olá, boa noite! Está no ar o 17º episódio do nosso Informando 98.9, que é um podcast, um bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. Você acompanha a gente aqui pelas ondas da 98.9 e também através das plataformas de vídeo, Facebook, YouTube da rádio e também o Facebook. Você está vendo aqui, a gente também tem à disposição os outros episódios dessa segunda temporada desse nosso podcast Informando 98.9. E eu estou hoje com a Joenice Diniz. Muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Joenice, que tem um currículo aí dentro, né, da economia, mas é professora, é planejadora financeira. Isso. É especialista em economia, eu gosto de falar, porque falou de economia é com a Joenice. Joenice que está com a gente também no Rádio Notícias, segunda edição, de segunda e quintas-feiras, né? Isso. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá aí batendo na nossa porta, né? Tá bombando. Já faz um tempinho, né, que isso aí tá latente, que o governo agora interviu, né? Mas assim, bets, os jogos de apostas online. Muita gente ficou doente aí com essa história, muita gente perdeu dinheiro, a grande maioria, né? E a gente vai falar hoje dessa regulamentação. De repente, o governo resolveu que ia regulamentar, né? Por quê Essa é a grande pergunta, né? Então, começo, bets, né? Bets significa aposta. Então, na verdade, essa regulamentação inicial, ela vem desde já de 2018. Lá de trás, lá do governo Temer, que ele começou falando assim, olha, nós vamos regulamentar isso, etc., vai ser prorrogável. Lançou lá alguma coisa, isso aí vai ser prorrogável por mais 2 anos ou até que a gente julgue que estamos satisfeitos em relação à regulamentação. E aí vem todo um tabu em cima disso, né? Nós precisamos regulamentar, porque nós precisamos, inicialmente, proteger esses apostadores, né? Ter um controle, né? A ideia, o que eles falam aqui, eles precisam proteger os apostadores, né? Por exemplo, menores de idade, né? Para que esses sites não deem acesso aos menores de idade e coisas do tipo. Uhum. Mas a pergunta é o que você falou, né? Será que realmente é essa preocupação? Será que o governo, de fato, está preocupado com essa regulamentação, pensando no bem-estar e na saúde até mental dessas pessoas, e saúde mental e financeira dessas pessoas? Exatamente. Será que é essa a preocupação? Uhum. E assim, pensando em termos de movimentação, você tem noção qual é o valor que foi movimentado em agosto em apostas online? Não. Quase 21 bilhões de reais. No Brasil? No Brasil. A gente não está falando de mundo. Não. No Brasil. Quase 21 bilhões de reais só em um mês. Única, exclusivamente um mês. Onde, infelizmente, a maioria desses valores que foram movimentados foram mandados para fora. A gente fala das offshores, né? Uhum. Paraísos fiscais. Essas empresas pegam o maior montante desses valores e mandam para paraísos fiscais e não colocam aqui. E por que isso também? Porque ainda está precária, digamos assim, toda essa regulamentação. E uma coisa que veio à tona, né, com base até o porquê da regulamentação, enfim, tem uma série de problemas que isso está trazendo. Inclusive, são 2 notícias que foram muito importantes da mídia aí em relação a essas bets. Uma, a questão até de pessoas famosas envolvidas. Deolane Bezerra, Gustavo Lima. Isso. E um segundo caso, porque agora o Haddad, inclusive, está considerando isso como uma pandemia. Assim, mas pandemia? Nossa, não é só saúde e tal, mas é uma questão de saúde mental. Exatamente. A quantidade de pessoas que estão viciadas nos jogos. Uhum. O quanto essas pessoas têm se viciado nos jogos e o quanto isso está fazendo mal, efetivamente. E essas pessoas, a maioria delas, de média baixa renda. Nossa, esse que é ou eles fizeram um levantamento, de cada 10 apostadores, 8 são das classes C, D e E. Classe C, D e E para quem ganha abaixo de 3 mil reais. Você não tem dinheiro para o mínimo, né, ali, e acaba apostando. Sim. Em muitos casos também que as pessoas... A gente tem aqui em Londrina mesmo um caso de um senhor que foi encontrado morto na geladeira e eles usaram
o dinheiro que eles tiraram da conta desse senhor enquanto ainda ele estava vivo para apostar em jogos online. Ele justificou, até de repente a gente entra até nesse assunto aí em uma outra parte, mas ele justificou que ele conseguiria disfarçar esse dinheiro. Ele tiraria da conta desse senhor R$100 mil, e se ele depositasse, por exemplo, numa conta dele, ou se ele fizesse um Pix, a polícia poderia rastrear esse dinheiro. E aí, jogando online, ele poderia fazer dinheiro e aí... mas você vê aonde que vai a ilusão, né? Porque a gente tem... quando a gente fala em, por exemplo, essa questão de esconder o dinheiro, ou seja, como é que as pessoas fazem isso, né? E a um ponto dessa pessoa achar que, eu vou jogar, e se eu ganhar, tipo assim, é uma forma de eu regulamentar essa grana. Uhum. Mas, imagina, qual é a chance efetiva de ganhar? Porque assim, quando você fala em aposta, existem dois lados, né? Você tem, supostamente, você teria 50% de chance. Digamos assim, por exemplo, até falando em apostas de jogos, enfim. Mas tem despesas nisso, então isso não é verdade, né? Ou seja, existe, e qualquer jogo, desde aquelas maquininhas que você vai para pegar os bichinhos e coisas do tipo, caça-níquel, seja lá o que for, isso não é uma verdade, a gente sabe que é um percentual menor. Agora, é um jogo, é uma maneira de você se distrair... Enfim. Até que ponto? Até que ponto? E até quando a gente tem controle efetivo disso, né? Uhum. A quantidade de pessoas que tem controle. Depois, se a gente fizer um levantamento, né? Da quantidade de pessoas que estão jogando, até comparado à população do país, comparado à classe social, gente, é absurdo. E vou falar mais. Uhum. Pode, de fato, ser considerado uma pandemia mesmo. Porque, estavam falando, né? É 1/4 da população? 1/4 da população hoje. Eles fizeram um levantamento em agosto, que eles têm em torno de quase 53 milhões de pessoas que já jogam, que foi identificado desde de 2018 para cá, que fazem essas apostas. Frequentemente? Então, aí, o que eles fizeram? Tá legal. A regulamentação começou em 2018, certo? Certo. Aí eles... Então, vamos ver esse ano, quantas pessoas começaram a jogar esse ano. Desses 52 milhões de usuários, em torno de metade, 50%, foram nos primeiros 7 meses de 2024. É em torno de 3,5 milhões de pessoas que estão iniciando a jogatina mensalmente. E a gente vê, né? A gente falou aí dos casos dos famosos, eles que incentivam, né? Porque, na verdade, assim, eles são os grandes influenciadores, né? Em todos os sentidos. Eu tenho celular, eu uso um creme no cabelo, né? Então, tudo isso foi criando com a internet. E veio o jogo online, né? E eles são os grandes, né? Realmente divulgadores. Influenciadores, aí, né? E aí a gente tem muitos casos, inclusive, deles serem também usados para lavagem de dinheiro. Uhum. Por exemplo, pelo menos 2 vezes no mês, eu que tenho aí 25 mil seguidores, quer dizer, né, quem sou eu na fila do pão? Eu recebo no mínimo 2 propostas por mês para jogar os anúncios do Bets no meio dos meus stories. Então, imagina com eles. Imagina a quantidade, a visualização que esse pessoal tem, né? E será que não é exatamente por isso que também tem aumentado exageradamente o uso, essa né? utilização? Porque daí você... E eles sempre falam, né? Não, aqui é seguro. A plataforma tá pagando agora. Olha o horário bom para você jogar. Então, assim, fica muito, né? Eles criam esse laço com as pessoas, né? E é muito fácil. Porque para eles, quantidade de milhões que eles têm... Mas quando a gente fala de renda, né, C, D e E, renda abaixo de 3 mil reais, o quanto isso significa? E aí entra o meu caso, eu falo assim, gente, eu olhei e falei assim, gente, olha o público que eu tenho para trabalhar aí. A maioria dessas pessoas gastam aí horrores com jogos e não fazem os seus investimentos, ou falam que não tem dinheiro para fazer os seus investimentos. Você poderia usar isso a seu favor. Com certeza, com certeza. Se você olhar... Isso é mais do que uma realidade. Porque são pessoas que vão precisar, com certeza, de um planejamento financeiro. Né? É o que elas mais precisam, porque no desespero, né? A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta com o segundo bloco desse Informando 98.9.